Bom, pessoal, então, dando prosseguimento, né, à sessão de hoje, é com enorme prazer que eu gostaria de apresentar a nossa próxima convidada do dia, que será a professora doutora Camila Jourdan, docente da UFRJ. A professora Camila Jourdan possui graduação em filosofia também pela UFRJ, além de mestrado e doutorado na mesma disciplina pela PUC do Rio de Janeiro. Também já realizou períodos de pesquisa na prestigiada Sorbonne de Paris e, atualmente, ela trabalha com as intersecções entre filosofia da linguagem e filosofia política, tratando de temas como materialismo linguístico, construtivismo semântico, entre outros assuntos. O título da apresentação de hoje será sobre linguagem ética, da mística às formas de vida, e aproveitando para agradecê-la, né, em nome da organização do evento, a gente fica contente com sua participação, e professora Camila, o Zoom aí é todo seu. Obrigada, boa tarde a todas e todos. Eu queria, primeiramente, agradecer a organização do evento, né, por ter organizado o evento. Infelizmente, eu não estou conseguindo acompanhar como eu gostaria todas as apresentações, a minha rotina aqui durante a pandemia é um pouco restrita, né, que eu tenho criança pequena. Mas o que eu pude assistir até agora tem sido muito estimulante, e, enfim, eu estou muito feliz de poder rever aqui várias pessoas que eu conhecia desde da minha pós-graduação, mas não via há muito tempo, né? Queria agradecer também ao professor Luiz Carlos, não apenas por ter me apresentado o Tractatus de Wittgenstein pela primeira vez, né? Um livro que tem uma importância incomensurável na minha vida, mas também por, durante esse período tão delicado de pandemia, ter me convidado a participar do grupo de estudos que ele estava conduzindo, né, sobre desacordos profundos e rupturas comunicacionais na filosofia tardia de Wittgenstein, me fazendo com isso retornar à leitura, né, à obra de Wittgenstein, da qual eu estava bastante afastada já há algum tempo. O texto que eu vou apresentar aqui hoje tem ainda como horizonte, na verdade, essa discussão, essa questão, né? A questão dos desacordos profundos na filosofia tardia de Wittgenstein. Então, de certa maneira, foi um pouco também levada por esse grupo de estudos a me voltar para essa retomada da ética, né, na filosofia do chamado primeiro Wittgenstein, né, que é um tema que, de fato, eu nunca tinha me dedicado, né, na obra de Wittgenstein. Né? Minhas pesquisas de mestrado e doutorado foram muito mais voltadas à filosofia da matemática. Né? Então, esse texto, esse artigo que eu escrevi aqui para o evento é um se voltar bastante diferente, um se voltar para Wittgenstein com uma outra abordagem. Né? E o que eu vou fazer, que eu vou apresentar para você aqui hoje, é retomar as considerações sobre éticas presentes lá no Tractatus, mas também nos notebooks de 14 e 16, basicamente começando com a relação entre lógica e ética, né? E aí, nesse sentido, eu vou dialogar bastante com os artigos do professor João Virgílio, que está aqui presente, mas também com os famosos comentários do Rush Ries, né? A ética da perspectiva tractariana. Num segundo momento, eu vou falar um pouco também da relação entre ética e ontologia, né, ainda no Tractatus, e aí eu vou também dialogar, né, bastante não, mas um pouco com a influência de Schopenhauer, né, no Tractatus, que é o tema da nossa conferência hoje, de encerramento. E, por fim, então, eu vou retomar ali a Conferência sobre Ética de 29, tentando, então, compreender melhor a afirmação que o Wittgenstein faz na conferência, né,
pela qual a experiência, a pseudo-experiência que melhor expressaria, né, a ética seria a experiência da própria linguagem, né? E é nessa relação com o texto da conferência que eu espero, então, apontar um caminho possível, né, para a compreensão no âmbito da filosofia tardia de Wittgenstein, né, dessa questão dos desacordos profundos no que se refere a princípios éticos radicalmente distintos. Só que essa parte ela não faz parte da apresentação, né? É alguma coisa apenas para a qual eu vou apontar, né? Vou indicar aí alguns caminhos possíveis, né, que eu pretendo retomar, então, em artigos, em análises futuras. Eu gostaria também de ter preparado alguns slides, eu gosto muito de apresentações com uma parte visual, né? Mas dessa vez eu vou me ater, então, à leitura do artigo. As observações sobre éticas na filosofia do chamado primeiro Wittgenstein avançam uma compreensão que, em termos atuais, bem poderia ser chamada antipunitivista da abordagem relativa aos valores e princípios fundamentais. A ética, tal como a lógica, não poderia ser expressa proposicionalmente, justamente porque seria independente de consequências externas. Essa característica se segue da sua necessidade. Se princípios éticos são princípios necessários, não podem ser representações contingentes do real, e, neste sentido, não podem ser justificados por razões quaisquer que sejam. Da mesma maneira que as leis lógicas não se aplicam às próprias leis lógicas e que o tratado recusa lógicas de ordens distintas, a ética não poderia ser determinada por nenhum critério externo, mas teria que ser internamente determinada. Então, eu cito a passagem 6422 do Tractatus. O primeiro pensamento que nos vem quando se formula uma lei ética da forma você deve e daí, se eu não fizer? É claro que a ética nada tem a ver com punição e recompensa no sentido usual. Portanto, essa questão de quais as consequências de uma ação não deve ter importância. Pelo menos, essas consequências não podem ser eventos, pois há de certo algo de correto nesse modo de formular a questão. Deve haver, na verdade, uma espécie de recompensa ética e punição ética, mas elas devem estar na própria ação. E também é claro que a recompensa deve ser algo de agradável e a punição algo desagradável, né? Isso o Wittgenstein coloca ali entre parênteses. E na 643, né? Se a boa ou a má abolição altera o mundo, só pode alterar os limites do mundo, não os fatos, não o que pode ser expresso pela linguagem. Em suma, o mundo deve, então, com isso, tornar-se, a rigor, um outro mundo. Deve, por assim dizer, crescer ou minguar como um todo. A ética, assim como a lógica, também se situaria, portanto, nos limites do mundo. Princípios éticos valorativos, nessa medida, seriam transcendentais, porque alterariam as próprias possibilidades do mundo. E é por isso que este pode minguar ou crescer. Esse é um ponto que eu pretendo retomar na minha conferência, né, para tentar explicar melhor, né, o que significa isso, o mundo poder crescer ou minguar. Como na filosofia do primeiro Wittgenstein, a linguagem é essencialmente representação do real, isso também significa que a ética não pode ser dita. Ela não é uma descrição de fatos. E aí, estou pensando ali na 6.4, né? Todas as proposições têm igual valor. 6.41, o sentido do mundo deve estar fora dele. No mundo, tudo é como é e tudo acontece como acontece, não há nele nenhum valor. Se há um valor que tenha valor, deve estar fora do mundo, fora de todo acontecer e ser assim. Pois todo acontecer e ser assim é casual. O que o faz não casual não pode estar no mundo. Do contrário, seria algo, por sua vez, casual. Deve estar fora do mundo. É por isso que tão pouco pode haver proposições na ética.
proposições não podem exprimir nada de mais alto. E é claro que a ética não se deixa exprimir. A ética é transcendental. Em citação. Aparece, então, uma relação entre princípios necessários da linguagem e princípios necessários da ética. Os limites da significação linguística teriam uma inelutável dimensão valorativa? É uma pergunta, né? Para alguns comentadores, isso significa aproximar bastante ética e lógica. O querer ético se aproxima do lógico porque significa querer o necessário. Isso há necessidade lógica. Mas como podemos compreender essa relação? A lógica expressa o limite das combinações, das condições de verdade das proposições. Não representa nenhum estado possível de coisas, porque não diz respeito à realidade. No entanto, enquanto sendo constituída pelos casos limites das combinações de sinais, a lógica tem uma função fundamental e bem definida no interior do simbolismo. E, portanto, apesar de sem sentido, não seria absurdo. Sobre isso, Bushiriz afirma: talvez ninguém tomasse um juízo ético como a afirmação de um princípio lógico. Porém, se poderia tomar como algum tipo de descrição do que ocorreu. Comparemos: o valor encontra-se fora do mundo dos fatos e a necessidade lógica encontra-se fora do mundo dos fatos. Nenhum dos dois se pode expressar, porém, podemos mostrar a necessidade lógica e, ao contrário, o valor absoluto não. A notação VF não constitui ajuda alguma em relação a juízos éticos. Não haveria sentido perguntar se um juízo de valor absoluto foi corroborado por algo ocorrido ou descoberto. Essa pergunta tampouco se pode colocar acerca dos juízos lógicos. Porém, a notação VF tem isso em conta e é útil para os princípios lógicos, posto que são regras da gramática das proposições, como mais tarde Wittgenstein denominou. E estas, sim, são suscetíveis de falsificação. Então, quer dizer, o que o Bushiriz quer dizer aqui, né? A lógica constitui os limites das condições de possibilidade de verdade ou falsidade. Por isso, a notação, as tabelas de verdade, pode exibi-la, né? Por outro lado, a ética não parece ter qualquer relação com condições de verdade e falsidade das proposições. Portanto, não poderia ser mostrada pelo limite destas. O que parece significa, ao mesmo tempo, questionar a coerência da atribuição de necessidade às proposições da ética, desde que o necessário é precisamente o limite de possibilidade de verdade e falsidade, e, com isso, concluir que a ética não poderia jamais ser mostrada no simbolismo como seria a lógica. Isso leva a Bushiriz a concluir que, coerentemente com o sistema tractariano, só poderia haver necessidade absoluta na lógica e, portanto, a noção de valor ético deveria ser tomada como simplesmente absurda. Mas é assim como seria possível entender o caráter transcendental que Wittgenstein atribui à ética, ou todas as observações que ele faz nos cadernos, nos diários, né, sobre a vontade ética, né, sobre a visão do mundo sob espécie eternitatis, né, todas aquelas considerações. Bom, certamente não é como figuração da realidade que uma proposição ética pode ser tomada como internamente determinada, mas como portadora de um valor que delimita o mundo do sujeito ético transcendental. É enquanto portadora de tal valor, isto é, enquanto proposição ética, e não descritiva ou deôntica, que o seu oposto é impossível e ela pode ser entendida como necessária. O que a linguagem expressa não é jamais o valor, esse seria inefável. O que a linguagem expressa são apenas descrições factuais contingentes. O valor das ações deveria estar sempre fora do mundo. Haveria, assim, uma independência entre o mundo e vontade ética. Nada de factual poderia condicionar a ação virtuosa, que seria absoluta, enquanto tudo que é factual seria contingente. O valor seria, nesse sentido, como as possibilidades lógicas que nelas mesmas não são nem verdadeiras nem falsas. O bem absoluto deveria ser como o âmbito necessário da lógica, e não poderia ser... Perdi aqui. E não poderia ter um critério externo de avaliação. Para que a aproximação entre ética e lógica funcione, é preciso que, como resultado da determinação interna da ética, a tentativa de colocar aquilo que é fundamental no que se refere à ética no mundo
envolva uma circularidade, tanto quanto a tentativa de se colocar o que é fundamental no que se refere à lógica no mundo o envolve. A ideia de um valor absoluto nada mais é do que a de um valor que tem um valor em si mesmo, e por isso é internamente determinado e deve estar fora da esfera dos fatos. Toda tentativa de se colocar aquilo que a lógica deveria delimitar como determinado no mundo ou como objeto de descrição supõe já a lógica, de tal modo que, por isso, a lógica é condição de toda descrição, e é nesse sentido que ela é transcendental. Deveria ser, então, já suposta em qualquer descrição. Agora, o que dizer da ética? A punição ou recompensa, entre aspas, interna à ética só é uma punição ou recompensa se o valor expresso pela proposição é já suposto. Os valores éticos precisam ser entendidos sob esse prisma como já constitutivos da nossa apreensão do mundo, de tal modo que, por isso, nenhum fenômeno no mundo, nenhuma coerção, punição ou recompensa externa poderia justificá-los, desde que eles já teriam que ser supostos na apreensão desses fenômenos como punições ou recompensas. Não será possível, portanto, justificar a ética externamente ou expressá-la na forma de um dever, porque ela deveria já ser suposta na compreensão dessa justificação. Apenas aquela pessoa que já toma o seu ato como tendo valor em si mesmo se sentirá recompensada pela própria ação. O dever em questão não é dever no sentido ordinário, porque só é compreendido como dever já supondo-se o valor em questão. Desse modo, podemos compreender em que medida algo é bom ou ruim relativamente, isto é, dependendo de consequências externas, ou ser bom ou ruim para alguma coisa, e algo que é bom ou ruim em si mesmo, isso é, constitui um critério de valor internamente determinado. Isso porque só se compreende a recompensa interna à ação como uma recompensa se ela já é apreendida pelo prisma do valor conferido à ação ética. Seria desse mesmo modo que as leis da lógica não poderiam ser justificadas empiricamente, porque já seriam supostas em qualquer descrição. A lei da identidade só poderia ser entendida supondo-se já a lei da identidade, assim como o valor da ação ética só poderia ser compreendido como tal, supondo-se já tal valor. Não ignoramos aqui que nossa descrição parece muito apontar para o fato de que o sujeito ético, ainda que fora do mundo, poderia ter ou não determinados valores, e que é apenas na medida em que os tem que estes constituem o limite do mundo. É estranho pensar assim, porque o sujeito transcendental não é uma pessoa, mas a própria vontade enquanto condição de apreensão do mundo. Por isso, a ética precisaria ter um estatuto absoluto, sendo o sujeito reduzido a um ponto sem extensão, ou aos limites do mundo. No caso da lógica, não há problema. O sujeito transcendental lógico pode ser equacionado à forma lógica e ponto final. Não se pode fazer algo que não seja lógico, desde que a lógica é a transcendentalidade por excelência da ontologia tractariana. Isso se relaciona com o fato de que o limite do mundo por excelência previsto pela ontologia do Tractatus é o espaço lógico. Portanto, qualquer estudo da transcendentalidade ética no primeiro Wittgenstein deveria dar conta de clarificar a relação entre ética e lógica. Quem se encaminhou nessa direção foi João Virgílio Gallerani Cutter, que em seus artigos sobre a ética no Tractatus relacionou o sujeito lógico com o sujeito ético, e, tendo em vista só haver necessidade lógica, identificou a ética com a própria lógica. Do seu ponto de vista, não apenas a ética seria tratada como a lógica no Tractatus, no sentido de que ambas seriam internamente determinadas, mas, para se ser coerente com o sistema tractariano, a ética se reduziria à lógica, ou seja, o sujeito ético seria o sujeito que contempla a lógica do mundo, e, assim, a ética e a lógica estariam relacionadas não apenas formalmente, por assim dizer, mas também pela própria ontologia do Tractatus. Não é o nosso objetivo aqui apresentar as análises desenvolvidas por João Virgílio. Gostaríamos apenas de mencionar que, se consideramos que não há nada de valioso no mundo e que só o que está fora do mundo é a lógica que constitui seu limite, então a ética deve necessariamente dizer respeito à lógica. O valor ético seria o valor relativo ao necessário, isto é, a lógica.
E é isso que mantém João Virgílio em seu artigo. Tal leitura tem a seu favor o aforismo do Tactus, que afirma só haver necessidade lógica. O espaço lógico é o limite do mundo por excelência do tratado. Se o sujeito ético contempla os limites do mundo, então o que ele contempla deve ser o espaço lógico. A boa volição consistiria, assim, fundamentalmente, na contemplação da substância lógica do mundo. De outro modo, deveríamos supor dois mundos, o mundo dos fatos e o mundo dos valores, cada um com limites diversos. E, de fato, alguns comentadores fazem isso, né? Stenius, Tolmen, né? Mas é um tanto estranha ao Tractatus essa suposição de dois limites, né? Porque, como inclusive afirma também o João Virgílio, é o próprio conceito de mundo no Tractatus que parece perder aí os seus limites, né? A interpretação que colapsa a ética à lógica, por outro lado, o sujeito ético é entendido como aquele que, em algum sentido, quer a lógica. Por isso, quer o necessário, por isso não sofre com as impermanências do mundo e é feliz. É engraçado porque o Rush Riz vai dizer que, inclusive na passagem que eu citei agora há pouco, né, que ninguém equacionaria a ética com a lógica. Né? Parece uma coisa tanto estranha para ele. Ele afirma o mundo, esse sujeito da boa volição, afirma o mundo como quer que seja, porque qualquer estado de coisa contingente seria uma possibilidade do espaço lógico. Obviamente, temos que distinguir aqui duas teses distintas que, de acordo com esta interpretação, caminham juntas. A primeira é a tese que consiste em manter que a ética é transcendental e, portanto, tal como a lógica internamente determinada. A tese 2 afirma que a ética e a lógica, de alguma forma, colapsam, né? A tese 2 só se segue da tese 1, dada a tese de que, pela ontologia do Tractatus, o limite do mundo só pode ser o espaço lógico das possibilidades necessárias, e a consequente afirmação de que só há necessidade lógica. Entretanto, ainda nos parece possível manter que o primeiro Wittgenstein não desenvolve a relação entre ética e lógica para além da característica da determinação interna. Bom, isso é uma coisa que a gente pode conversar melhor, né, depois no debate. Não é o meu objetivo primordial na apresentação aqui isso, né? Como quer que seja, o que poderia significar, coerentemente, dizer que o valor ético seria redutível à lógica? Tal como entendemos, o sujeito ético deveria ser, então, compreendido como aquele que contempla a essência lógica do mundo e afirma o necessário, estando, portanto, completamente seguro. E, por oposição, quem seria, então, o sujeito antiético? Seria aquele que nega a lógica, nega o necessário. Não exatamente. Pois não é possível negar o necessário. Ele pode apenas se enganar pela forma aparente da nossa linguagem ou não. Portanto, o sujeito antiético deveria ser aquele que, não contemplando os limites lógicos do mundo, confunde o contingente com o necessário, isto é, confunde o mundo com o espaço lógico. Basicamente, a má volição consistiria em confundir o mundo atual com o espaço lógico de possibilidades. E a boa volição consistiria em ver o mundo a partir do espaço lógico. Adicionalmente, é possível confundir o mundo atual com o espaço lógico de duas maneiras: tomando o mundo como sendo o espaço lógico, isso é, tomando o contingente como necessário, ou tomando o espaço lógico como sendo o mundo, isto é, tomando o necessário como contingente. No primeiro caso, o mundo perde seus limites e cresce, de tal modo que, sendo o mundo o espaço lógico, precisamos de uma determinação adicional destes. Desse ponto de vista, a teoria dos tipos seria o exemplo padrão de ação antiética. No segundo caso, o mundo perde seus limites e mingua, de tal modo que, sendo o espaço lógico o mundo, este mesmo se torna sem determinação. Se só houvesse mundo sem espaço lógico, o mundo não teria determinação. E é isso que eu acho que consegue explicar aquela afirmativa do Wittgenstein, né, de que o mundo ou cresce ou mingua. Né? Por que ele cresce ou mingua? Porque a gente pode confundir o contingente necessário de duas maneiras. Quando se confunde o mundo como espaço lógico, este perde seus limites. As possibilidades lógicas necessárias são internamente determinadas e, por isso, não se submetem elas mesmas à lógica. Não compreender a lógica seria, nesse sentido, exigir que elas se submetessem, crescendo o mundo. Ser
Antiético, portanto, nada mais seria do que tratar o necessário como contingente ou tratar o contingente como necessário, não contemplando os limites do mundo e gerando com isso sofrimento para si e para os demais, tal como geraram os tratamentos do necessário com o contingente, que, de acordo com Wittgenstein, estaria por trás aí de toda uma certa maneira de fazer filosofia, né? Que a gente sabe que para Wittgenstein gera um sofrimento, né? Se não vemos o mundo como uma totalidade limitada, não vemos o espaço lógico e não vemos a necessidade do fim das explicações, para usar a terminologia já tardia do Wittgenstein. Isto é, não vemos o limite do que pode ser e pode não ser o caso. E, com isso, buscamos razões para o que não pode ser adicionalmente explicado, ou tentamos falar daquilo que não podemos falar, e, com isso, sofremos. Se o mundo é tratado como necessário, míngua, porque o espaço da contingência passa a ser limitado pelo próprio mundo, de tal modo que parece que só o que é factual poderia ocorrer, perdendo-se a delimitação até mesmo para aquilo que é factual. Agora, eu vou falar um pouco de ética e ontologia. Seja como for, que possamos compreender a relação entre a ética e a lógica no tratados, devemos admitir que trata-se ali também de aproximar a ética da ontologia. Afinal, nessa abordagem, a ética não tem nenhuma relação com deveres ou prescrições e se torna muito mais ontológica do que deontica. Aí, para corroborar isso, eu trouxe uma passagem das conversações com Weissmann, né, que eu acho que dialoga muito bem com a outra passagem que eu citei do tratado, quando a passagem que eu chamei aqui de antipunitivista por excelência, né, que ele fala que a ética não tem nenhuma relação com punição, né, e nas conversações com Weissmann ele fala: o que a palavra dever significa? Uma criança deve fazer tal e tal coisa significa que, se ela não fizer, alguma coisa desagradável acontecerá. Punição e recompensa. O essencial sobre isso é que a outra pessoa é levada a fazer alguma coisa. Dever apenas faz sentido se existe alguma coisa fornecendo suporte e forçando isso. Um poder que pune e recompensa. Dever em si mesmo é sem sentido. Então, nesse sentido, a ética seria muito mais ontológica do que deôntica, né? Se ela é compreendida como não tendo nenhuma relação com dever, né? O agir ético não estaria nos fatos, mas numa certa relação com os fatos, a do sujeito ético, que os constituem do ponto de vista valorativo. O sujeito ético é justamente contraposto ao sujeito empírico, meramente ilusório por ser do âmbito das representações. Então, numa passagem dos notebooks de 2/8/16, né, o Wittgenstein afirma: o bem e o mal só são introduzidos através do sujeito. O sujeito não pertence ao mundo, mas é o limite do mundo. Como o sujeito não é uma parte do mundo, mas uma pressuposição de sua existência, assim bem e mal são predicados do sujeito e não propriedades do mundo. E 3 dias depois ele afirma: o sujeito de representações é certamente mera ilusão, mas o sujeito volitivo existe. Se a vontade não existisse, não haveria aquele centro do mundo que chamamos o eu e que é portador da ética. O que é bom ou mal é essencialmente o eu e não o mundo. Essa relação com os fatos, constitutiva da subjetividade ética, também não pode ser confundida com o estado mental pertencente a um sujeito empírico, né? Sobre isso, Wittgenstein vai ser categórico na conferência sobre ética, né? Onde ele vai dizer que a dor e a raiva ou qualquer emoção que alguém pudesse ter seria reduzido a fatos, né? E, portanto, não teria qualquer relação com a ética. Eu não vou citar essa passagem aqui, bastante conhecida, eu acho que não tem grandes controvérsias em relação a isso, né? Não se trata, portanto, de uma ética subjetivista, pela qual os juízos valorativos seriam juízos expressivos com a função de manifestar opinião ou sentimentos de gosto ou aprovação. Para uma ética subjetivista, tais juízos não significariam nada além de atribuição de determinados sentimentos àqueles que os proferem, dizendo respeito a estados internos não verificáveis ou falseáveis. Certamente, esta não é a posição mantida por Wittgenstein em relação às proposições éticas no tratado. Tais proposições não são tomadas como nem verdadeiras nem falsas por dizerem respeito à expressão dos sentimentos, não são tomadas como não verdadeiras nem falsas
não por dizerem respeito às expressões de sentimentos subjetivos internos, né, daqueles que a proferem, mas por dizerem respeito a um valor absoluto, né, sendo, portanto, aproximada ali à mística e aquilo que não poderia ser de outro modo. Então, Wittgenstein, ao negar que faz sentido atribuir valor de verdade às proposições da ética e que elas não são descritivas, não está defendendo nada que pudesse ser confundido com o subjetivismo das proposições da ética. O que parece mais evidente, na verdade, é que há uma noção muito próxima à ideia schopenhaueriana de vontade, né? Que é uma vontade impessoal, né? uma vontade que se opõe à vontade do sujeito empírico. Né? Essa vontade é justamente aquela que não pode ser do âmbito da representação e que não pode ser lida como portadora de uma escolha contingente. O mundo fenomênico em Schopenhauer é o mundo das determinações contingentes, aquilo que seria figurado em proposições para Wittgenstein, e que mostra seu limite nessa noção de vontade em si. O agir ético aparece, então, como resultado necessário desse mostrar-se, não podendo assim ser tratado como o conteúdo de uma moral diretiva, desde que isso exigiria o tratamento do em si como um fenômeno, isto é, como uma determinação com critério externo. Disso se segue, ao mesmo tempo, o caráter necessário dos atos de vontade, que não se reduzem à noção de uma escolha, quanto o caráter não deôntico ou prescritivo das proposições éticas, né? E aqui é necessário lembrar que o deôntico e o prescritivo são necessariamente contingentes, né? Na medida em que a vontade é entendida como primeira e necessária, como fundamento ontológico do mundo, não pode ser determinada externamente por nenhum dever, mas tem que, em algum sentido, determinar a si mesma ou ser internamente determinada. É a vontade por determinar o fenomênico, que não é ela mesma pertencente ao âmbito fenomênico, e nesse sentido aparece aí como limite do campo de visão, que não pode ser visto. E eu trouxe algumas passagens do Schopenhauer, muito rapidamente, fica como uma espécie de introdução para a nossa conferência de fechamento hoje, né? Passagens que eu acredito sejam bastante conhecidas por vocês, mas que acho que vale a pena lembrar, né? Quando Schopenhauer diz ao sujeito que não tem forma, pois é a condição de tudo que pode ser conhecido sem que possa ser ele mesmo conhecido. A vontade, como coisa em si, é tão pouco submissa ao princípio de razão quanto o sujeito do conhecimento. A vontade considerada como coisa em si e o puro sujeito cognoscente, olho eterno do mundo que existem ambos fora do tempo, não conhecem um melhor que o outro a permanência e a destruição, que são condições temporais. Né? E o meu grifo aqui é esse olho eterno do mundo, né? Que, enfim, é famoso ali do Tractatus. Né? Toda a orientação de Schopenhauer no livro 4, do mundo como vontade e representação, é de estabelecer uma consideração da ética que não a tome como impositiva e que não seja externamente determinada como imperativo, né? Mas que se siga da própria compreensão do caráter ontológico da vontade. Isso também diz muito sobre a posição do primeiro Wittgenstein sobre a ética. Parece-nos que em ambos os filósofos trata-se de uma ética interna à compreensão dos limites do mundo, isso é, os limites da representação. E aí também eu não preciso me estender aqui em citações, né? Enfim, a 6.45, a 6.52, né? Também passagens dele do diálogo, né? do seu diário, né? Onde fala do mundo visto sob a espécie de eternidade, né? E opõe isso a um certo modo ordinário, né? de olhar o mundo. Aqui, né, nessas passagens, né, o limite da significação é associado com a mística. Né? A contemplação do que permite a significação, as condições de significação que fora do mundo vê do ponto de vista da eternidade. Né? E, novamente, então, não há nada para ser figurado, pois a contemplação do mundo de fora é a contemplação das condições de toda figuração. Né? O olho eterno do mundo, nos termos de Schopenhauer. Né? Assim, chegamos a uma espécie de amor fati wittgensteiniano.
né? Qualquer evento no mundo pode ser apreendido do ponto de vista da boa volição, afinal, seja lá o que for que aconteça, está de acordo com a lógica. Mas o querer isso do ponto de vista da eternidade é que pode ou não ser ético. A ética valora o mundo afirmando os seus limites, isto é, afirmando aquilo que seria necessário. E esse ponto vai ser retomado na conferência. Então, agora eu chego na última parte, não sei se eu já falei demais, não sei como está o meu tempo, mas a última parte da minha apresentação é que eu vou retomar, então, a conferência sobre ética, né? Bom, nessa conferência, Wittgenstein afirmaria, então, a total vacuidade da noção de valor absoluto, né, em contraposição à posição tractariana, que seria ainda mais positiva, digamos assim, em relação à ética, né? Não consideramos, entretanto, que a posição de Wittgenstein tenha se modificado tão substancialmente nesse ponto, isso não porque no Tractatus a ética seria já necessariamente e coerentemente absurdo, né? Mas, muito pelo contrário, porque na conferência ela tem ainda um caráter bastante positivo, né? Justamente na medida em que é tratada ali, né, a experiência ética, a pseudo-experiência ética por excelência, é aquela dos próprios limites da linguagem, né? Ali, então, Wittgenstein vai retomar essa distinção, vai retomar e vai refinar, eu diria, né, essa distinção entre uma descrição de fatos, que é externamente determinada, e a ética enquanto internamente determinada, né? Essa distinção vai corresponder aos sentidos relativos e absolutos de valores. Qualquer enunciado de um dever relativo poderia ser transformado em um enunciado empírico ou descritivo e, portanto, contingente. Já os juízos éticos absolutos pareceriam corresponder a uma série de experiências, ou melhor dizendo, pseudo-experiências, né? Elas não são empíricas, que Wittgenstein vai caracterizar como não podendo dizer respeito aos fatos, né? Afinal, a estrada correta, independente de para onde ela leva, né, não é realmente uma estrada. Nenhum estado de coisas pode corresponder, portanto, a essa noção de valor absoluto. Estas pseudo-experiências seriam justamente aquelas que antes, né, no Tractatus, ele chamaria de místico. Então, nós vamos ter, só para retomar aqui, né, por um lado, uma noção de bem que é relativo. Se eu tivesse feito os slides, né, agora teria uma tabela, né? Bem relativo, satisfaz um certo critério e pode ser reduzido, né, pode ser traduzido em um enunciado factual, né? E uma outra noção de valor, que não é um valor relativo, que seria essa noção de valor absoluto, que não teria um critério externo, né? Que qualquer tentativa de justificá-lo já deveria supor, né? E é nessa medida que eu associaria essa noção de valor absoluto com a noção de normatividade na obra tardia de Wittgenstein, né? O que é interessante é que essa distinção parece remeter diretamente, né, ao final da cadeia de razões, que, embora não possa ser adicionalmente justificado por constituir o âmbito normativo, precisa estar lá para que qualquer outro valor relativo também se estabeleça com sentido. Note-se que os valores relativos são passíveis de tradução em termos de proposição empíricas, descritivos. E os valores absolutos ocupam um lugar da normatividade apontando para a interseção entre ética e semântica. Tentar falar sobre valores absolutos é falar menos sobre dever do que sobre o que constitui a significação. Continua assim, havendo uma dimensão ética nos limites da linguagem. Ao final da cadeia de razões, deve haver algo que vale em si mesmo. Isso é bem wittgensteiniano, né? Precisamente porque não serve para nada, como são os valores relativos. E aí eu trouxe uma passagem, né, das observações filosóficas, né, onde Wittgenstein parece dizer exatamente isso. Ele não está falando da ética, ele está falando da normatividade em geral, né? E ele diz assim: se houvesse apenas uma conexão externa, nenhuma conexão poderia chegar a ser descrita, uma vez que só descrevemos uma conexão externa por meio de uma interna.
Na ausência desta, perdemos o parâmetro necessário para descrever qualquer coisa. Da mesma forma que não podemos mover qualquer coisa com as nossas mãos, a não ser que nossos pés estejam bem firmes no chão. Fim de citação. No Tratados, a lógica é limite das condições de verdade, cujas combinações possíveis são contingentes. A ética seria limite dos valores relativos, cujas determinações seriam também contingentes. E, por isso, essas determinações relativas poderiam ser traduzidas em proposições factuais. A ética, por sua vez, diria respeito a um valor em si, que é, portanto, critério de qualquer outro valor. Ela não seria mostrada em um simbolismo específico, mas na própria experiência da linguagem, como Wittgenstein afirma na Conferência sobre Ética, né? Enquanto a pseudo-experiência ética, por excelência. Não podemos esquecer aqui que ser bom para algo consiste em ser um meio, uma mediação para o que é tomado como constituindo o valor em si. O final da cadeia de valorações corresponde ao final da cadeia de razões, ou seja, supõe um metro padrão, algo que constitua um critério. E aí eu vou dar alguns exemplos. Se praticar esportes é bom para ficar saudável deve ser bom para o bem viver, por exemplo. Porém, bem viver não é bom para nada. É um valor nele mesmo. Questionar para que serve o bem viver já é retirá-lo da esfera da ética, tratá-lo como um meio, né? A circularidade na formulação não é acidental. Não se entende o sentido de bem de maneira independente aqui. Suponha que alguém não considere viver bem um valor. Poderíamos dizer que não nos entendemos com ele na linguagem. Confundir os dois sentidos de valor é um caso de confundir o empírico com o normativo. E aqui talvez tenhamos um bom caminho para compreender melhor o caráter antiético envolvido em se tomar o que é mediação, um valor relativo, um bom para, como um bem em si, que é critério de valor, que seria um caso de se confundir o contingente com o necessário. Vemos assim que, da mesma maneira que podemos remeter à ética, à lógica e à ontologia no âmbito da filosofia tractariana, isso aqui é uma aposta minha, né? Parece também que podemos remeter a ética à normatividade linguística na filosofia tardia de Wittgenstein, principalmente se levarmos a sério a relação interna entre necessidade e significação linguística que perpassa toda a filosofia do autor. Há uma maneira de ver importante aqui. O Girris, comentando a ética no tratado, chama atenção para... Eu já estou terminando. Qualquer juízo ético absoluto que não pudesse ser justificado eternamente não poderia também ser negado. Né? A gente volta ao tema da negação. Né? Como não existe necessidade semântica no Tractatus, o que não podemos negar são apenas tautologias. Entretanto, segundo Wittgenstein, ou Wittgenstein tardio, como vocês preferirem, tem uma noção de necessidade que inclui sentido. Ou seja, uma noção bem mais abrangente daquilo que não podemos negar. Ora, se não podemos negar uma série de enunciados que não são tautológicos, isso parece abrir espaço para enunciados éticos fulcrais situados na interface entre ética e determinação semântica. Tal como entendemos, continua havendo, portanto, na filosofia de Wittgenstein, uma dimensão ética nos limites da linguagem. E talvez aqui a gente encontre a raiz dos conflitos profundos envolvendo alguma forma de falência comunicacional. E aí, apenas para ilustrar, né, trouxe algumas passagens do Sobre Certeza, não vou ler todas, não ficar cansativo, né, mas no Sobre Certeza a gente tem essa ideia de que se antes o que se mostrava, né, era uma necessidade expressa nos limites do simbolismo, né, no Sobre a Certeza, Wittgenstein afirma diretamente, né, a minha vida mostra que eu sei que estou certo, né, de que, por exemplo, aqui está uma mão, ou há uma cadeira ali, né, quer dizer, existe algo que a nossa vida pode mostrar, né. As proposições, ou na 95, do Sobre a Certeza, as proposições que descrevem esta imagem de mundo poderiam pertencer a uma espécie de mitologia, e o seu papel é semelhante ao das regras de um jogo. E o jogo pode ser aprendido puramente pela prática, sem se aprender quaisquer regras explícitas. Né? Então, também em relação a essa noção de imagem de mundo, né, a gente parece ter... novamente essa ideia de algo que vai ser mostrado, né, que vai ser aprendido pela prática.
No Tractatus, não haveria a possibilidade de conflitos éticos distintos. Haveria o ético e o não ético, o feliz e o infeliz, tal como haveriam o lógico e o absurdo, aquele que se choca contra os limites da linguagem e aquele que os reconhece como tais. Na filosofia tardia de Wittgenstein, a ética continua associada ao normativo, mas há um fazer no mundo que é capaz de alterar seus próprios limites, de criar normatividade. Se mantivermos a relação entre ética e limites da linguagem, podemos dizer que esse agir tem uma necessária dimensão valorativa. Algo deve ser tomado como um princípio inegociável. Uma ação ética deve valer nela mesma, e a pergunta por que fazer tal e tal deve-se apenas responder porque isso é um bem, sem que qualquer outra justificativa possa ser fornecida. E o que é um bem se mostra na nossa vida, na nossa forma de vida, na qual tomamos algo como critério de valor. Em certa medida, só assim faria sentido pensar a ética. É preciso haver um âmbito valorativo internamente determinado desta forma, ainda que, como na perspectiva do segundo Wittgenstein, seja inerente a uma forma de vida e não mais relativo à mística, para que existam valores determinados, quaisquer que sejam. Na filosofia tardia de Wittgenstein, é o significado linguístico, enquanto intrinsecamente relacionado à noção de forma de vida, que constitui as normatividades. O que não serve para nada e justifica tudo mais o que pode servir para algo, constitui uma determinada forma de viver. De modo geral, se não houver um âmbito funcionando assim, internamente determinado, não há ética, há apenas uma total falência valorativa na base de nossas ações. É preciso, portanto, haver um final da cadeia de justificações para o nosso agir que vale em si mesmo. E, nesse ponto, encontram-se ética e normatividade linguística enquanto constitutivas de formas de vida na filosofia do segundo Wittgenstein. E aí, na verdade, o final do meu texto é uma certa análise das pseudo-experiências éticas que ele propõe na conferência, tentando justamente mostrar como elas estão relacionadas com esse limite, né, da simplificação. Mas eu acho que eu já falei bastante e não tem por que fazer essa análise agora aqui. O principal que eu gostaria de apresentar, eu já apresentei, eu acho que agora a gente podia ir para uma conversa, eu queria ouvir também bastante vocês sobre isso tudo que eu falei. Obrigada pela atenção. Professora Camila, obrigado pela excelente exposição, muito bom. Queria saber se alguém tem alguma dúvida, por favor. Eu tô sem o mecanismo de me inscrever, então me inscreva em algum lugar aí, não precisa ser em primeiro lugar, mas me inscreva, porque eu não tenho como me inscrever aqui pelo site. Eu acho mais fácil você iniciar então, professor. Vai primeiro, melhor. Bom, Camila, que texto lindo você escreveu, que é Incrível. maravilhoso, é muito bonito mesmo, e muito rico. Eu só vou conseguir ter uma avaliação completa quando eu reler, porque há muitos trechos aí que eu gostaria de pensar sobre eles e de meditar, para entender até direitinho o que você está dizendo. Em geral, eu concordo com tudo. Eu vou mostrar duas direções em que o seu texto pode ser expandido. Ele abre dois caminhos muito frutíferos, me parece. Não é? Ele se basta, não quero dizer que ele se basta, mas abre dois caminhos muito interessantes. O primeiro é pensar na conferência sobre a ética. Eu acho que ninguém até agora valeria a pena você se debruçar sobre. Talvez alguém conheça uma reflexão a respeito. Eu não conheço. Que é a própria surgimento dessa conferência sobre a ética numa época que Wittgenstein abandonou tratados. Ela surge em plena crise do tratado, assim, quando todos os princípios do tratado, ou pelo menos a base central do tratado, está em questão. Né? Então, realmente... eu não tenho uma solução para isso, eu tenho um horizonte, né? Mas
que eu acho que você conhece, mas não está longe de ser uma solução para o problema específico de como vincular a Conferência sobre Ética ao que ele escreve no período intermediário. Porque essa perspectiva reaparece, isso eu não sei se você estava aqui quando eu comentei na primeira conferência, não lembro com quem eu estava, acho que não foi na primeira, foi quando eu estava falando com o Mauro, não lembro, mas reaparece num prefácio que Wittgenstein, aparentemente, ia escrever ou para o Big TypeScript ou para algum escrito daquele período em que ele fala que ele escreve aquilo para a maior glória de Deus, mas que não vai falar isso porque seria mal compreendido nessa época. Quer dizer, essa perspectiva de do mundo sob o signo da eternidade, do mundo visto, do ponto de vista sob a espécie, né, subsumido à eternidade, é constante. É constante, valeria a pena pensar sobre essa constância. Então, essa é a primeira coisa, é o primeiro horizonte que eu acho que se abre a partir do seu texto. Eu acho que valeria a pena alguém que sabe refletir tão bem sobre a ética no Tratatus se aplicar sobre esse problema em algum momento, né? O segundo horizonte aí que se abre, aí eu não sei se isso faz parte também da sua leitura ou não, aí eu teria que reler seu texto, realmente. Mas me parece que a palavra lógica no tratado tem um sentido bem mais amplo do que nós estamos acostumados a dar. Ela recobre todo o campo do necessário. Então, é claro, você tem, no nível proposicional, você tem a tautologia e a contradição. Então, vamos dizer, do ponto de vista ético, você contemplar a necessidade é contemplar a tautologia. Mas o que significa isso? Eu acho que a significação dessa contemplação da tautologia, que parece ser um exercício vazio, ela só surge quando nós lembramos que ética quer dizer também que a lógica diz respeito também aquilo que apenas a análise lógica da linguagem vai revelar, ou seja, uma certa estrutura categorial do mundo que é fixa para qualquer mundo possível, aconteça o que acontecer. Nós temos de antemão essa estrutura? Não temos. Nós não sabemos como é a estrutura do mundo. No entanto, nós sabemos, e isso nós sabemos a priori, não precisamos esperar a análise, nós sabemos que ela tem que existir. Ou seja, nós sabemos que tudo aquilo que ocorre, tudo aquilo que eu chamo de mundo, é algo que ocorre sempre contra o pano de fundo de algo que é eterno, ou que é atemporal, e que é necessário. Tá claro? E tudo aquilo que ocorre é algo que poderia não ocorrer. É algo que envolve a possibilidade da não ocorrência. E que, portanto, toda contingência do mundo é uma contingência necessária. E que as proposições que descrevem os fatos, embora elas tenham um valor de verdade. Elas são verdadeiras, né? O valor de verdade dessas proposições, por sua vez, não tem nenhum valor. Está claro? Quem só dissesse proposições falsas na vida, né, mas tivesse consciência de que a possibilidade de dizer o falso está projetada contra o pano de fundo de uma ordem categorial fixa e necessária, contemplaria a eternidade tão bem quanto a uma pessoa que só dissesse, pensasse ao longo da vida proposições verdadeiras. Tá? Então, o que acontece? Por que isso é um dever ético? É um dever ético num sentido muito simples, porque ela me torna consequente comigo mesmo enquanto fonte produtora de sentidos.
Ou seja, existe um modo de vida, por assim dizer, eu vou usar uma palavra deslocada, inautêntico, uma forma de vida distanciada da sua própria realidade, enquanto forma de vida, desculpa, existe uma maneira de articular o sentido distanciada da sua própria realidade articuladora, que se concentra na comparação do discurso com aquilo que ocorre. Esse sujeito, por que ele está empobrecido? Por que ele é menor? Por que o mundo dele é menor? Porque o mundo dele se fecha nos fatos. O mundo de quem percebe a eternidade na contingência, o mundo de quem percebe o pano de fundo da eternidade se projetando, o pano de fundo da eternidade como o horizonte necessário do meu discurso, ele vê o mesmo mundo que uma outra pessoa que uma outra pessoa veria, mas ele projeta esse mundo contra um espaço lógico fechado e, portanto, vê esse mundo como totalidade e o vê como maior. Vendo esse mundo maior, né, ele percebe, essa subjetividade percebe que nada, esse sujeito percebe que nada pode atingi-lo enquanto sujeito do sentido. E por isso ele está absolutamente seguro. Pode acontecer com o meu corpo, alguma coisa pode acontecer com o meu eu psicológico, com o meu eu que projeta sentidos, nada pode acontecer. É claro? E por isso esse eu, na medida em que ele coincide com aquilo que ele faz, na medida em que ele tem uma consciência daquilo que ele faz, ele é feliz no sentido que ele é mais autêntico. Ele de alguma forma se percebe como aquilo que é. Então, é uma outra vertente que sai daquilo que você escreveu e que eu gostaria, se você puder disponibilizar o texto, de ler com muito cuidado e carinho. É um texto lindo, adorei a sua exposição. Obrigado. Muito obrigada pelos comentários. Né? Na verdade, eu tinha já até disponibilizado o texto, eu mandei, acho que eu fui a única que segui a data que a organização definiu para envio do texto. Eu enviei, e uma semana depois, me dizendo, olha, não certo, as pessoas não mandaram, então a gente não vai divulgar seu texto, mas ele vai ser, né, suponho eu, que ele vai ser também ainda divulgado, vou alterar ainda algumas coisas, mas, enfim, a gente vai publicar pelo evento. Eu agradeço muito, você é uma das principais referências do texto, João Virgílio, e eu anotei aqui os dois comentários, né, para possíveis desenvolvimentos dessa abordagem que eu estou fazendo. Eu gostaria de dar a palavra agora ao professor Marco Silva. Opa, uma boa tarde. E aí, Camila, tudo bom? Espero que esteja funcionando aqui. Eu quando ligo a câmera de novo. Sim, muito obrigado pelo texto. Muito legal a palestra, o tema. É bom tê-lo aqui. Só para enfatizar, antes da pergunta, em nome aqui da comissão organizadora, os participantes estão convidados, né, a contribuir com esses textos, né, numa versão final, né, depois dos debates aqui, para um futuro special issue, um número especial, organizado pelo Nakano e por mim na revista Analítica. Né? Então, são todos bem-vindos. E a pergunta... Veja, eu sou muito simpático a essa leitura associando, de certa maneira, a lógica e a ética, né, traçando analogias e um certo paralelismo também, através da noção de normatividade.
Mas eu queria fazer um exercício contrário. Assim. Eu queria, talvez, botar algumas questões para você para ouvir, assim, de fora, como se fosse uma espécie de advogado do diabo, e dificuldade que eu tenho também. Eu estava pensando nessa analogia e paralelismo com a lógica e a ética, com algo parecido também em outra analogia ao problema, a um dos problemas que o Kant apresenta em 1784 no Prolegômenos dele. Lá a gente tem um desafio, né, a toda a metafísica que se pretenda uma ciência. Ele acha muito esquisito, muito peculiar, interessante que a gente pode, o consenso que a gente chega nas ciências naturais, evidentemente ele estava pensando na física newtoniana, contemporânea a ele, e o estado alarmante de uma arena eterna de disputas na metafísica. Né? Será que essa analogia entre lógica e ética também não poderia sofrer de uma espécie de crítica kantiana nesse sentido também? Porque veja que, se a gente pensar, a gente tem muita disputa em ética, né? Ou princípios éticos, consequências éticas, conceitos éticos, metaética, ética aplicada. É denso de disputas, é uma arena eterna de disputas. Mas, comparativamente, não há disputa ou esse dissenso todo na lógica também, né? Especificamente, assim, claro que contemporaneamente tem mais dissenso, mas na época do Tractatus, e a gente pensando, pelo menos tractarianamente em termos de tautologias e contradições, a gente pode ter várias proposições da ética que sejam, digamos, contraditórias entre si, incompatíveis entre si. Mas parece muito difícil de pensar tautologias ou contradições, assim, ou julgamentos, né, sobre tautologias e contradições que sejam incompatíveis entre si. Eu acho que tem um sentido que a disputa na ética ela é muito mais cotidiana, assim, muito mais pedestre do que a disputa na lógica, né? E talvez a associação entre lógica e ética, esse paralelismo, ele não permite a gente vislumbrar, digamos, essa desanalogia. Então, eu estou tentando pensar nisso, né? Um lógico, ele demonstra uma tautologia, pensando tractarianamente, né? Mas um ético, ele não demonstra ético, né? E você tem um dissenso muito grande, né? Histórico, né? Uma vez usando o vocabulário kantiano, arena eterna de disputas. Como é que você vê isso? Muito obrigado. Nada, eu que agradeço a pergunta, Marcos. Então, tal como eu tentei, você está aí ainda? Eu estou aí, eu não sei, aparentemente você travou para mim. Vocês estão me ouvindo? Sim. Eu estou ouvindo. Ah, tá. Tal como eu tentei abordar, quer dizer, esse é um dos problemas, né? Quer dizer, talvez até por isso o Rush Rives vai dizer, eu não consigo imaginar ninguém que equacionaria a ética com a lógica, né? E aí vai o João Virgílio e mostra como isso seria possível, né? Assim, mas, tal como eu tentei, a partir disso, né, desenvolver o meu texto, quer dizer, bom, talvez não hajam, como você disse, né, tantas disputas em relação à lógica, mas existem em filosofia, né? E justamente esse é o ponto, né? Quando o Wittgenstein fala do reconhecer o espaço lógico como tal, né? Entender o limite do mundo como sendo o limite do mundo, não entender isso seria a atitude ética por excelência, ou seja, tomar o normativo, desculpe, no caso do Tractatus a gente não chamaria de normativo, né, ou poderia chamar também, mas enfim, o necessário pelo contingente, né? Por isso eu meio brinquei, mas falei sério quando eu disse que a teoria dos tipos seria a atitude antiética por excelência, né? Aquela que tenta fundamentar a própria lógica em várias ordens. Então, cresce o espaço lógico, né? Quer dizer, toma o espaço lógico pelo mundo, como se ele precisasse de um outro espaço lógico, né? Então, é o não reconhecer os limites do mundo enquanto tais, né?
a atitude antiética está ligada com a confusão do necessário com o contingente. Se você for pensar o quanto isso gerou sofrimento na filosofia, né, e o quanto Wittgenstein reconheceu esse sofrimento ao longo da obra dele, né? Assim, o filósofo ele sofre porque ele confunde o contingente com o necessário, né? Então, quando ele fala, olha, o sujeito feliz e o sujeito infeliz, né? O infeliz é o filósofo ali para sempre se debatendo contra os próprios limites da linguagem, não contempla o mundo do ponto de vista da lógica, né? Então, isso no que se refere ao Tractatus, né? Não sei se você sumiu para mim, Marcos. Eu estou dialogando com você, mas eu não te vejo. Acho que você fechou a câmera, né? Não, tudo bem. Seria curioso, Camila. Fala, depois eu continuo. Interessantemente, nessa analogia também, é como não só a teoria dos tipos seria antiética, mas também sei lá, se você pegasse o Brouwer invalidando o terceiro excluído, isso também seria antiético, né, de certa maneira, né? Do ponto de vista do Tractatus, eu creio que sim. Então, Do uma ponto de vista postura, dos digamos, Tractatus. bem Porque a lógica do Tractatus é a lógica clássica. Mas, em relação ao Wittgenstein tardio, aí eu acho que os conflitos entre princípios éticos são muito mais facilmente contemplados equacionando-se com os limites da linguagem, né? Que é o caminho que eu tento continuar a partir daí, né? Porque aí você pode falar em várias formas de vida distintas, você pode falar justamente é o problema, né? O problema da falência comunicacional entre princípios éticos distintos, né? Então, se do ponto de vista do tratado esses conflitos são contemplados, porque do ponto de vista do Tractatus o limite do mundo é um só, né? Então, o que você pode ter como eu coloquei no texto, você tem o ético e o antiético. Você tem aquele que contempla os limites do mundo enquanto tal e aquele que não contempla os limites do mundo enquanto tal. Essas são as duas possibilidades da perspectiva tractariana, né? Mas se a gente levar a sério, se vocês se convencerem, né, de que é possível estender essa relação entre ética e limites da linguagem para pensar a filosofia tardia de Wittgenstein, que seria a continuação desse texto, né? Que eu só apontei para isso no final, mas a continuação desse texto seria um pouco esse desenvolvimento. E aí eu acho que a gente teria bastante pano de fundo para entender. Na conferência sobre ética tem algo ali que parece muito a falência comunicacional, quando ele fala, imagina se alguém dissesse, eu sei que eu estou me comportando muito mal, mas eu quero continuar me comportando assim, né? E ele falou, mais nada você pode falar para essa pessoa, a não ser que você deveria não querer se comportar tão mal, né? Então, é quase uma formulação da impossibilidade de fundamentação adicional, né, que, enfim, a gente poderia tratar quando está discutindo o problema da impossibilidade de fundamentar certos posicionamentos, né, do ponto de vista epistêmico, né, e parece que na conferência sobre ética você tem isso em relação ao princípio ético, né, assim, se você não acha que deveria se comportar melhor, então não falo mais com você, né? Assim. Luiz Henrique, passo a palavra a você. Muito obrigado, professora. Muito bom revê-la. A palestra é muito boa, muito interessante, né? Especialmente essa aproximação entre princípios éticos, né? Proposições da ética e proposições da lógica. Me interessa muito. A minha pergunta espero que seja rápida, pontual. Eu estou interessado nessa ideia de que princípios éticos são necessários. Chegou a comentar na sua apresentação. Aqui eu estou pensando no Tractatus. No Tractatus a gente sabe que toda necessidade é necessidade lógica. E nesse sentido a gente está falando especificamente das proposições da lógica, que são tautologias e contradições.
O meu ponto aqui é a comparação dessa necessidade, né, entre lógica e ética. Por quê? Porque no caso da lógica, eu tenho no caso das proposições da lógica, eu tenho um movimento que é admissível no simbolismo, né? Tautologias e contradições são casos de limite da combinação de sinais, né? E, nesse sentido, uma tautologia, uma contradição, ela é sem sentido, é sinnlos. A minha pergunta é sobre essa comparação, como é que a gente pode entender, né, a posição, o status das proposições, né? Se elas são comparáveis, são mais próximas de serem sinnlos, assim, serem sem sentido, né? Ou elas são contrassensos tudo cor, né? Elas são um cine. Eu queria saber se tem um comentário. Obrigado. Obrigada, Luiz Henrique, pela pergunta. Então, esse é o problema, né? É um dos problemas que eu tratei no texto. Justamente as proposições da lógica, elas poderiam ser exibidas em tabelas de verdade, né? E aí tem um sentido bastante determinado para em que medida elas se mostram, embora não tenham sentido, não sejam proposições dotadas de sentido. Mas como alguém poderia fazer o mesmo com proposições da ética? É por isso que o Rushri vai ter essa leitura de que, evidentemente, no Tractatus, as proposições da ética não podem ser apenas sem sentido, mas elas têm que ser absurdas, porque elas não mostram os limites do simbolismo. Essa é a posição dele, mas uma das premissas para ele concluir isso é dizer, olha, não tem como equacionar ética e lógica. E aí eu apresentei a outra leitura aqui, do João Virgílio, aqui presente, onde ele tenta mostrar coerentemente em que sentido nós poderíamos aproximar a ética da lógica, não apenas do ponto de vista formal, né? Eu fiz essa divisão. Né? Formalmente significa o quê? A ética no Tractatus ela não é eternamente determinada, né? Então, igual a lógica. E aí você consegue pegar uma série de formulações gêmeas. Eu tenho uma tabela de formulações gêmeas. Assim. Tudo que o Wittgenstein fala da lógica, ele fala de maneira gêmea da ética, né? É muito interessante, assim, se for o caso, eu posso até, não está no texto essa tabela, mas, enfim, eu posso até compartilhar a tela com vocês. É porque eu estou dando um curso também sobre isso na pós-graduação, e aí, com isso, eu tenho desenvolvido algumas coisas sobre isso. Então, eu fiz uma tabela que são as formulações gêmeas. Então, é tudo que ele fala da lógica, ele vai lá e fala de maneira muito, muito parecida da ética, né? Só que aí tem essa questão que você trouxe, assim, como, né? A questão que o Marcos trouxe também vai nesse sentido. Quer dizer, olha, não há conflitos no que se refere à lógica, pelo menos não, não do ponto de vista do Tractatus, né? E, por outro lado, eu pareço poder negar uma proposição ética e não posso negar uma proposição lógica. Quer dizer, mas perceba como a punição é interna também. Isso é muito interessante, né? Qual é a punição por você negar uma tautologia? Não é alguma coisa que... Não é um outro ato que vai vir e vai te punir, como diz o Lewis Carroll lá naquele famoso diálogo entre Aquiles e a tartaruga. A lógica vai vir e vai jogar você na parede. Não é isso. A punição por cometer uma contradição é que você não disse nada de determinado, né? Então, é uma punição interna à própria ação. Igual ele fala da ética, né? Deve haver uma punição no ato antiético, mas ela está no próprio agir, não alguma outra coisa que vai vir externamente e vai te punir. Por isso que eu falei que é uma posição antipunitivista. Né? Então, tem essas similaridades formais, né? E aí tem um passo adicional, quer dizer, não apenas tanto a ética quanto a lógica funcionam por essa noção de determinação interna, mas, adicionalmente, né, a ética deve ser a lógica, em alguma medida, ou seja, a ética é porque só há necessidade lógica. Então, se a ética é necessária, de alguma maneira, contemplar a ética deve ser contemplar a ética, contemplar a lógica da nossa linguagem. Né? E é isso que seria uma espécie de amor fati wittgensteiniano, né? Porque como eu contemplo os limites do mundo enquanto tais, nada que aconteça de contingente pode me afetar. Né? Enfim,
É isso. Não sei se eu te respondi, mas... Muito bom. A sua Muito pergunta obrigado. é o tema central do texto, na verdade, da primeira parte do texto, pelo menos. Eu queria passar a palavra ao professor Luiz Carlos Pereira, só que a gente só tem 10 minutinhos. É muito rápido. Antes de qualquer outra coisa, eu queria acompanhar o João Virgílio, né? A apresentação foi incrível, incrível, seguramente. E eu queria, não é uma pergunta, é uma checagem, né? Eu acho que agora, e é uma checagem interna, por assim dizer, eu acho que eu compreendi melhor, né? Por exemplo, na sua participação do nosso seminário sobre desacordos, um pouco a sua discordância, né, com relação a tomar os exemplos que são fornecidos normalmente como desacordos profundos, a questão do aborto, a questão da pena capital, e etc., etc., né, como sendo exemplos de desacordos profundos, né, que eu não entendia muito bem naquela época. Eu acho que dizer, pelo menos como eles são apresentados, né, na literatura, né, dizer que a gente poderia continuar discutindo, ou poderia levar adiante, etc., parece ser apenas um sintoma, né, de que eles não sejam, de fato, desacordos profundos. Né? Que um real desacordo profundo, né, pareceria envolver essa ideia de um limite, né, que é imposto por uma certa noção de normatividade, que seria uma noção de significatividade, né, e que se envolveria, né, para mim, eu vejo, na sua apresentação, né, essa ideia da falência comunicacional, ou do que eu, às vezes, uso, da ruptura comunicacional. E que teria como efeito, né, super interessante, que talvez seja a própria dissolução da noção de desacordo. Né? Ou seja, de você não reconhecer, que aí parece haver uma situação de não reconhecimento, né, numa posição alternativa. Ela é tão drasticamente, né, falida, por assim dizer, de um certo ponto de vista, que nem existe o reconhecimento de um outro ponto de vista. Então, eu queria só uma checagem, principalmente com relação a esse ponto muito específico, né? Se a sua discordância, né, daqueles exemplos, pelo menos como eles são apresentados, é que eles ainda não estão, né, no nível de radicalidade, né, que a noção de desacordo profundo parece exigir. Sim, perfeito, Carlos, exatamente isso. E aí, a sua questão também me remete a uma outra parte da apresentação que eu quero aproveitar para reforçar, né? Quando o Rushiri está comentando a posição tractariana, ele vai dizer, olha, se eu levar a sério a relação que o Wittgenstein está fazendo aqui entre lógica e ética, eu não poderia negar nenhuma proposição ética, né? Porque a ética está no âmbito do necessário. Então, deveria ser impossível negar, né? Ora, mas só há necessidade no Tractatus Lógica. Né? Então, aquilo que eu não posso negar são só tautologias. E, para ele, isso então, vou abandonar esse caminho de leitura, né, no texto. Mas o que é interessante, justamente, é que no Wittgenstein tardio, no Wittgenstein sobre certeza, a gente tem essa possibilidade de uma necessidade com sentido. Então, aquilo que eu não posso negar não são apenas tautologias. Aquilo que eu não posso negar são proposições dotadas de um significado. Né? Exatamente. E é aí que entra a questão do desacordo profundo de maneira mais evidente. Né? Concordo. Ótimo. Perfeito. Obrigado, Camila. Obrigada. Bom, pessoal, então agradeço novamente a professora Camila, excelente exposição, belíssima exposição, e dou por encerrada, portanto, essa sessão